Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparem-se para um vídeo realmente intrigante e sejam muito bem-vindos de volta aqui na nossa esquina do mundo. Bom, confesso que esse tópico me deixou de cara torta, e eu realmente quis aprofundar antes de trazer para vocês este conteúdo. Com certeza você sairá daqui com uma nova bagagem. Cara, você sabia que os soldados soviéticos cozinhavam suas munições durante a guerra? E o motivo pode ser até chocante, então fica até o final e me conta sua opinião sobre essa tática da velha guarda. O negócio da guerra. Durante o conflito soviético no Afeganistão, surgiu uma história que percorreu o exército. Soldados russos eram frequentemente observados dedicando longas horas a fio fervendo sua munição em uma panela sobre uma fogueira. Os relatos dessa prática intrigante podem parecer enigmáticos para muitos nos tempos atuais, mas há uma razão profunda por trás desse hábito peculiar dos soldados. Enquanto alguns viam a presença soviética no Afeganistão como uma tragédia, outros a encaravam como uma oportunidade de negócios. O governo soviético investiu uma quantia significativa para manter e abastecer suas tropas no país. E como já era de se esperar, algumas pessoas viram nisso uma chance de lucrar através de corrupção e desvio de recursos. Tudo o que tinha valor se transformava em uma oportunidade de negócios para alguns oficiais corruptos que controlavam o fluxo de mercadorias soviéticas para o Afeganistão. Ato até comum hoje em dia, mas é assunto para outra hora. Melhor evitar processos. Mas brincadeiras à parte. Mikhail Zhirokov descreveu em detalhes como, em 1986, os suprimentos estratégicos de alimentos do exército foram enviados para o Afeganistão, mas apenas uma parte deles efetivamente alcançou as tropas. A maior parte acabou nas bancas dos mercados afegãos. Itens como carne enlatada, presunto polonês e húngaro, ervilhas verdes, óleo de girassol, gordura composta, leite condensado, chá e cigarros. Tudo o que não chegava aos soldados soviéticos famintos era vendido a comerciantes afegãos. Enquanto oficiais sem ética acumulavam riquezas ilícitas, os membros das Forças Armadas Soviéticas no Afeganistão não apenas enfrentavam o perigo em suas vidas diariamente, mas também sofriam com escassez de recursos e frequentes carências nutricionais. Esses soldados, que eram essenciais para a operação, frequentemente se viam em condições precárias, que exigiam medidas extremas para sobreviver. Os comerciantes afegãos. Quando deixados à própria sorte, os soldados enfrentaram uma batalha para sobreviver. Sua necessidade premente era angariar fundos para adquirir comida, vestuário e outros itens essenciais junto aos comerciantes locais no Afeganistão. E adivinha o que os pobres soldados tinham em abundância naquela época? Sim, a principal moeda de troca disponível era a munição, que possuíam em grande quantidade. Ademais, em meio ao tumulto da guerra, era praticamente impossível rastrear o destino das balas. Ninguém podia afirmar com certeza se a munição perdida havia sido usada em combate ou desviada. Para os soldados que haviam sido vítimas de roubos injustos, o comércio de munição tornou-se uma tábua de salvação. Entretanto, todos eram cientes do destino da munição que vendiam. Não havia margem para dúvidas de que os mercadores afegãos estavam repassando a munição soviética aos mujahidin afegãos que combatiam o governo apoiado pelos soviéticos no Afeganistão. Cada bala comercializada representava uma ameaça potencial à vida de um soldado soviético, incluindo aquele que a vendera inicialmente. Portanto, antes que a munição pudesse ser colocada à venda, os soldados soviéticos tinham que garantir que as balas estivessem danificadas de forma irreversível. A munição fervida. Na época, os soldados acreditavam que a fervura prolongada danificava a munição, de modo que o fuzil do inimigo cuspia os cartuchos impotentes ou falhava ao disparar. A receita era simplesmente primitiva: fazer fogo, ferver água em praticamente qualquer recipiente de metal, colocar a munição na água fervente e cozinhá-la por 4 a 5 horas. A água não permitia que a munição detonasse acidentalmente, mas a exposição prolongada a altas temperaturas danificava a munição sem alterar visualmente os projéteis. Ainda assim, havia um problema. Os soldados soviéticos no Afeganistão tinham principalmente 2 rifles Kalashnikov, o AMK, que usava balas de calibre .762, e o AK-74,
com balas de calibre 5,45. Apesar da prática generalizada de ferver os dois tipos de balas antes de vendê-las aos afegãos, isso provavelmente não teve efeito nas munições modernas, devido aos materiais usados ao produzi-las. Nos séculos 19 e 20, o fulminato de mercúrio era usado em espoletas para inflamar o propelente. Quando esta bala é aquecida a temperaturas de cerca de 100 graus Celsius, o produto químico em questão sofre um processo de decomposição térmica. Em suma, uma bala antiga em que foi usado fulminato de mercúrio deixaria de funcionar depois de ter sido fervida por algumas horas. O problema é que no início do século XX, novos compostos mais avançados foram introduzidos como substitutos do fulminato de mercúrio, que era tóxico e menos estável. Esses novos compostos eram extremamente resistentes à exposição térmica. Assim, uma bala moderna dispararia normalmente, mesmo que tivesse sido fervida por horas. Muito provavelmente, as balas produzidas na URSS durante a Guerra do Afeganistão eram resistentes ao aquecimento, e os esforços dos soldados para danificá-las antes de vendê-las foram em vão. Bom, fato é que os soldados soviéticos faziam tudo o que podiam para sobreviver, inclusive ferver sua munição antes de vendê-la aos afegãos. Alguns podem julgar essa prática e, na boa, cada um com sua opinião. Mas me conta aí nos comentários, o que você faria no lugar deles nas mesmas condições? Obrigado a você que assistiu até o final, e não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal, além de ajudar o YouTube a divulgar nossos vídeos para mais amantes de curiosidades. Até a próxima e abraços!